Roma sempre foi lembrada como o berço da grandeza. Colunas de mármore, fóruns repletos de filósofos e triunfos militares que pareciam anunciar que a civilização havia alcançado sua forma mais perfeita. Mas toda luz projeta uma sombra, e poucas sombras na história humana são tão longas, tão densas e tão inquietantes quanto as que se estendiam por trás das muralhas do império. Enquanto o povo celebrava nas ruas e os poetas cantavam glórias eternas, existia um subsolo social, onde a dignidade humana era sacrificada em nome da ordem, do entretenimento e do poder. Lá, nesse canto onde a história oficial prefere calar, moviam-se vidas marcadas não pela glória, mas pelo silêncio. Os gladiadores, transformados em ídolos populares, eram a face mais visível desse mundo oculto. Todos conheciam seus nomes artísticos, suas façanhas e seus corpos treinados para desafiar o destino. Mas quase ninguém falava do preço que pagavam por cada aplauso. Eram homens moldados por um sistema que os despojava de identidade e os convertia em instrumentos de espetáculo. E em torno deles girava uma rede de relações de poder profundamente desumanizadoras. O que acontecia longe da arena, entre muros ásperos iluminados por tochas, era uma coreografia de submissão e controle que se repetia dia após dia, quase como um ritual. As mulheres trazidas dos confins do império, arrancadas de aldeias que jamais voltariam a ver, faziam parte dessa maquinaria silenciosa. Não apareciam nos mosaicos, nem nos relatos épicos, mas suas presenças espectrais habitavam cada canto do ludus, como um lembrete de que a grandeza romana tinha um preço que nem todos queriam reconhecer. Para elas, a queda de Roma não aconteceu em um dia. Começou a partir do momento em que cruzaram suas portas. Todo este sistema era sustentado não só pela força física, mas por uma ideologia profundamente enraizada. A ideia de que algumas vidas valiam menos que outras. A lei, o costume e até a filosofia justificavam uma hierarquia na qual a dignidade era um privilégio, não um direito. E é precisamente aqui onde a escuridão de Roma se torna mais perturbadora. Não pelos atos concretos, que a história suavizou ou enterrou, mas pela normalidade com que se aceitava a desumanização. Ao observar essas ruínas do presente, muitos se perguntam como uma civilização tão avançada pôde tolerar tais sombras. Mas talvez essa pergunta deva ser invertida. Quantas estruturas atuais continuam operando sob lógicas semelhantes, disfarçadas com outros nomes e outras formas? Roma não é apenas o passado. É também um espelho incômodo que nos obriga a contemplar nossas próprias zonas cinzentas. Esta jornada não será fácil. É uma descida em direção ao que a história tenta esquecer. Mas para compreender as luzes que Roma deixou ao mundo, primeiro devemos ousar caminhar por seus corredores mais escuros. Quando se imagina uma escola de gladiadores, geralmente pensa-se em um centro de treinamento cheio de disciplina e orgulho marcial. Mas quem cruzava suas portas não encontrava uma academia, e sim uma fortaleza concebida para conter corpos, moldar vontades e reduzir almas. O Ludus era, em essência, uma prisão com um disfarce heróico. Seus muros grossos, suas portas reforçadas e seus corredores estreitos não falavam de glória, mas de controle absoluto. O metal das grades não só encerrava corpos, também encerrava destinos que já não pertenciam a quem os vivia. Os homens que chegavam ali raramente o faziam por escolha. A maioria eram prisioneiros de guerra, devedores sem saída ou indivíduos marcados pela lei como dispensáveis. Desde o primeiro dia, lhes era lembrado que já não eram cidadãos, nem pais, nem filhos. Eram propriedade do sistema. Os lanistas, donos dos gladiadores, agiam como empresários implacáveis, calculando cada investimento, cada ferida, cada possível ganho. Para eles, um gladiador não era uma pessoa, mas um recurso valioso que devia ser explorado com eficiência. As hierarquias internas eram férreas.
No topo, os treinadores, antigos gladiadores que haviam sobrevivido o suficiente para conquistar uma liberdade condicionada, manejavam a disciplina com uma mistura de experiência e dureza. Abaixo deles, os veteranos com múltiplas vitórias moviam-se como se tivessem uma luz distinta nos olhos, conscientes de seu status, mas também do preço pago por cada pequeno privilégio. E no fundo da pirâmide estavam os recém-chegados, homens com o medo ainda fresco no olhar, homens que ainda não haviam aprendido a dissimular o desespero. A vida cotidiana era marcada por rotinas que pouco tinham de heróico. Treinamentos exaustivos sob o sol, dietas rigorosas desenhadas para aumentar massa muscular mais do que bem-estar, vigilância constante de supervisores sempre atentos a qualquer sinal de rebeldia. Não havia espaço para a individualidade nem para a ternura. Tudo estava orientado a um único fim: converter corpos humanos em máquinas de espetáculo. As emoções eram um luxo, a dúvida, uma ameaça, o erro, um risco que podia custar mais do que a vida. No entanto, o mais inquietante não era a dureza física, mas a lenta erosão da identidade. Dia após dia, sob ordens repetitivas, os homens começavam a aceitar a lógica do lugar. E o que a história raramente reconhece é a forma como essa lógica se infiltrava em suas mentes, até normalizar dinâmicas de poder que, vistas de fora, resultam insuportáveis. No Ludus, quem tinha um pouco mais de privilégio exercia autoridade sobre quem tinha menos. Não por maldade, mas porque o sistema criava e reforçava essa cadeia. É um padrão que não desapareceu totalmente. Hoje, embora vivamos em sociedades que se proclamam civilizadas, continuamos vendo estruturas onde aqueles que são oprimidos terminam reproduzindo a opressão sobre aqueles ainda mais vulneráveis. O Ludus, nesse sentido, não é apenas uma relíquia de Roma. É um lembrete de como a desumanização pode converter vítimas em executores involuntários de uma ordem cruel. Dentro desses muros, a liberdade era uma palavra vazia. Fora, a cidade celebrava triunfos. Dentro, o tempo era medido em batimentos contidos e na sombra constante de um futuro que nunca pertenceu a quem o habitava. Se os gladiadores viviam presos em uma maquinaria de domínio, as mulheres que chegavam ao Ludus o faziam de um abismo ainda mais profundo. Procediam de regiões conquistadas, territórios que Roma absorvia como se fossem peças inevitáveis em sua expansão. Não eram mencionadas nos triunfos militares nem nos registros oficiais de glória. Apareciam apenas como cifras, como saque, como aquilo que acompanhava a vitória, nunca como seres humanos com história própria. Essas mulheres não tinham nome para os romanos. Eram identificadas por sua origem, por sua aparência, ou pela terra que as havia visto nascer e que já não voltariam a pisar. Chegavam depois de marchas intermináveis, esgotadas por um caminho que parecia desenhado para quebrar tanto o corpo quanto o espírito. E ao cruzar os portões do Ludus, descobriam que a guerra não havia terminado para elas. Só havia mudado de forma. Naquele microcosmo de disciplina e controle, sua existência era marcada por tarefas que, em aparência, pareciam domésticas: preparar alimentos, manter a limpeza, cuidar de feridas, cumprir com trabalhos que sustentavam o funcionamento interno. Mas debaixo dessas tarefas encontrava-se uma verdade mais dura. Seu papel estava condicionado por uma hierarquia que negava sua própria humanidade. Viviam dentro de um sistema que via sua presença como utilitária, nunca como digna de consideração ou sensibilidade. A lei romana não oferecia proteção a quem havia sido catalogado como propriedade. Esse detalhe jurídico, tão frio e tão técnico, tornou-se uma das sombras mais densas sobre suas vidas. Ser posse significava que qualquer sofrimento, qualquer injustiça, qualquer humilhação ficava fora de discussão legal. Não existia um tribunal ao qual recorrer, nem uma autoridade disposta a escutar. Sua dor não tinha tradução dentro da linguagem do império. O mais inquietante era a forma como este paradigma se normalizava socialmente.
Para muitos romanos, aquela desigualdade extrema não era motivo de escândalo, mas parte natural da ordem do mundo. A filosofia da época defendia a ideia de que certos seres humanos estavam destinados a servir e que seu sofrimento era uma consequência aceitável do equilíbrio social. Desse modo, Roma legitimava a subordinação não só com a força, mas também com o pensamento. No Ludus, as mulheres moviam-se como sombras silenciosas entre os corredores de pedra. Aprendiam a não chamar a atenção, a compreender que qualquer gesto podia ser interpretado como desafio. Seus dias eram uma sucessão de trabalhos forçados e silêncios impostos. Algumas se refugiavam em pequenos rituais, uma palavra em sua língua natal, uma canção mental, uma lembrança de seu lar. Eram atos diminutos, quase invisíveis, mas funcionavam como as últimas brasas de identidade que o Império não havia conseguido apagar. Hoje, quando olhamos essa realidade à distância, é impossível não ver o paralelismo com situações contemporâneas, onde mulheres migrantes, deslocadas ou sem recursos, se encontram presas em sistemas que as invisibilizam. Mudam os nomes, mudam as leis, mas a lógica de vida descartável continua se manifestando em muitos cantos do mundo. As mulheres do Ludus não deixaram escritos nem testemunhos. Mas seu silêncio, precisamente por ser tão profundo, nos obriga a escutar com mais atenção. É um silêncio que atravessa séculos, esperando ser reconhecido. Na superfície, Roma brilhava com uma elegância quase teatral. Vilas de mármore, jardins perfumados, mosaicos que narravam epopeias e fontes que murmuravam eternamente. Mas quando caía a noite e as portas das mansões patrícias se fechavam, começava outro tipo de espetáculo, que a história oficial preferiu adornar com silêncios. Os romanos mais poderosos organizavam banquetes que não eram simples reuniões sociais, mas rituais cuidadosamente desenhados para explorar os limites da grandeza e também da decadência. As fontes literárias falam de luxos inimagináveis, lâmpadas a óleo que iluminavam salas imensas, mesas repletas de frutas exóticas e especiarias caras, músicos vindos dos cantos mais remotos do Império. Mas também mencionam, embora com cautela, práticas que se moviam em uma zona cinzenta entre o político, o simbólico e o profundamente perturbador. Os gladiadores eram convidados a essas noites, não como cidadãos, mas como peças vivas em uma coreografia que exibia tanto sua força quanto a autoridade daqueles que podiam convocá-los. Os relatos mais antigos sugerem que esses encontros noturnos funcionavam como um teatro privado, onde os aristocratas experimentavam dinâmicas de poder difíceis de mostrar publicamente. A presença dos gladiadores, homens marcados pela disciplina e obediência, servia para reforçar uma hierarquia que transcendia o legal. Eles representavam a fronteira entre a vida e a morte, entre a vontade e a submissão, entre a glória e a condenação. E essa fronteira fascinava os patrícios, que viam nela um espelho de sua própria dominação sobre a sociedade. Nesses banquetes, as mulheres escravizadas também eram obrigadas a participar, convertidas em presenças silenciosas que deviam se adaptar ao ambiente cerimonial, ao ritmo dos anfitriões e ao estado emocional de uma elite acostumada a obter o que desejava sem questionamento. O espetáculo nem sempre era explícito. Muitas vezes, consistia em gestos simbólicos, demonstrações de força ou cenas cuidadosamente coreografadas onde o corpo humano se transformava em uma mensagem. Para os convidados, tratava-se de um entretenimento sofisticado. Para quem era utilizado, significava a reiteração de sua condição subordinada. A chave desses rituais não era a sensualidade, mas o poder. Não eram celebrações do prazer humano, mas performances onde a dominação se convertia em arte. O mais inquietante não era o que acontecia fisicamente, mas a estrutura mental que permitia que seres humanos fossem usados como peças intercambiáveis para sustentar a ilusão de grandeza de outros. Ali, sob a luz quente de centenas de lâmpadas,
a humanidade parecia se difundir em uma mistura de beleza superficial e controle absoluto. Se observarmos este fenômeno sob a perspectiva moderna, descobrimos paralelismos com ambientes onde as hierarquias econômicas ou políticas permitem que certos grupos tratem outros como adornos, ferramentas ou símbolos de status. Mudam os cenários, as roupas, a linguagem, mas a lógica subjacente permanece: a fascinação por exercer poder sobre corpos e vontades alheias. Roma foi mestra em converter essas dinâmicas em espetáculos, mas sua essência segue viva em muitas estruturas sociais contemporâneas. Os banquetes privados eram, em última instância, a face mais elegante do mesmo sistema que alimentava o ludus. Um lembrete de que, para alguns, o mundo inteiro podia se converter em um cenário, e as pessoas em adereços. O Império Romano não se mantinha unicamente pela força militar, nem pelo brilho de sua engenharia. Seu verdadeiro pilar era uma estrutura de controle social tão precisa e calculada que convertia o medo em uma ferramenta administrativa. Para quem vivia no topo, a lei era um escudo. Para quem ficava nas margens, especialmente dentro do ludus, a lei se transformava em uma arma silenciosa, que operava sob uma lógica implacável: preservar a ordem a qualquer preço. Nessa lógica, os castigos não eram simples correções, mas rituais públicos que funcionavam como lembretes vivos do destino reservado para aqueles que ousassem questionar a hierarquia. As fontes históricas deixam entrever que, quando uma pessoa considerada propriedade quebrava normas ou mostrava sinais de resistência, o império respondia com medidas que não só buscavam corrigir, mas também marcar, escarmentar e dissuadir. Sem necessidade de descrever cenas explícitas, o essencial é compreender a intenção por trás dessas sanções: destruir qualquer faísca de autonomia. A estrutura jurídica romana tornava essa tarefa particularmente eficiente. O conceito de dominium, a ideia de que um ser humano podia ser possuído como se fosse um objeto, transformava a justiça em uma equação fria. Para os cidadãos livres, existiam direitos, apelações e limites. Para quem era catalogado como posse, o sofrimento não tinha peso legal. Nesse vazio jurídico gestaram-se os castigos mais severos, aqueles em que o corpo se convertia em tela de advertência e o silêncio em sentença. As mulheres que tentavam escapar, desafiar ordens ou simplesmente mostrar uma vontade incompatível com o que o sistema esperava, enfrentavam castigos que não só eram físicos, mas profundamente simbólicos. Ser expostas publicamente perante a comunidade do ludus tinha uma carga emocional devastadora. Significava ser despojada da última camada de privacidade, de identidade, de humanidade. Frequentemente, esses rituais eram acompanhados por marcas visíveis, sinais permanentes destinados a recordar sua posição dentro da estrutura social. Marcas que não descrevemos aqui para proteger a integridade do relato, mas cujo peso psicológico era incalculável. O verdadeiro golpe, no entanto, chegava depois. Após o castigo formal, a pessoa castigada era lançada novamente à dinâmica cotidiana do ludus, onde sua vulnerabilidade se tornava evidente. Não se tratava de infligir dano pelo dano em si, mas de moldar um comportamento, quebrar a resistência, instaurar o medo, impedir que outros seguissem seu exemplo. O castigo, assim, convertia-se em teatro. Um teatro cruel, sustentado por olhares obrigados a presenciar e a aprender. Resulta incômodo admitir, mas esta estratégia não pertence unicamente ao passado. A história moderna está repleta de sistemas políticos, laborais, institucionais, que usam a humilhação, a exposição pública e as sanções exemplares para assegurar obediência. Mudam os mecanismos, mas a intenção permanece. Como em Roma, o castigo mais temível não é o que fere a carne, mas o que perfura o espírito. E talvez isto seja o mais perturbador, que um império que celebrava o direito, a filosofia e a civilização,
tenha normalizado práticas que convertiam pessoas em advertências vivas. Roma não só dominava territórios, dominava mentes. E nesse domínio, quem desafiava a maquinaria descobriu que a verdadeira força do império residia não nas espadas, mas na capacidade de quebrar vontades sem lhes deixar espaço para a esperança. Se os castigos públicos eram desenhados para quebrar a resistência externa, havia outro processo ainda mais silencioso e mais devastador, que atuava de dentro. Os romanos compreendiam, talvez melhor do que qualquer outra civilização antiga, que a dominação real não se sustentava unicamente com correntes ou castigos, mas com a erosão gradual do espírito. O Ludus, com suas regras rígidas e sua vigilância constante, convertia-se em um laboratório onde a vontade humana era submetida a tensões extremas. As mulheres que viviam sob este sistema não só sofriam pelo que lhes era imposto fisicamente, mas pelo que o ambiente as obrigava a se tornar. Dia após dia, aprendiam a silenciar emoções, a desaparecer na presença de figuras de autoridade, a antecipar ordens antes mesmo de serem dadas. Este comportamento, que hoje a psicologia identifica como uma resposta a traumas prolongados, era naquela época visto como uma virtude, uma escrava útil, uma pessoa bem domada, um ser que já não tentaria escapar. Com o tempo, muitas desenvolviam o que agora chamaríamos de desconexão emocional, uma fenda interior que separava o corpo do pensamento. Não era um ato de covardia, mas um mecanismo de sobrevivência. Manter a mente longe do presente, agarrar-se a lembranças distantes ou imaginar conversas inexistentes com familiares perdidos tornava-se a única forma de continuar respirando dentro de uma estrutura que absorvia toda a resistência. Outras, em contrapartida, respondiam com uma calma inquietante. Não mostravam medo, mas tampouco esperança. Caminhavam pelos corredores com passos medidos, respondiam sem levantar a voz, aceitavam as ordens com uma serenidade que parecia quase sobrenatural. Este tipo de comportamento, embora apreciado pelos supervisores do Ludus, revelava uma fratura profunda. Uma vida interior reduzida ao mínimo para evitar o colapso emocional. Uma sobrevivência esvaziada de identidade. Havia também quem reagia de maneira diferente, com uma faísca de rebeldia silenciosa que, embora pequena, seguia viva. Alguns detalhes o denunciavam. Um gesto de solidariedade para com outra mulher, um passo firme quando se esperava a submissão. Um olhar que revelava que ainda não havia renunciado totalmente à sua humanidade. Mas em um sistema tão implacável, mesmo esses lampejos podiam se converter em motivos de vigilância ou castigo. O mais perturbador é que muitas dessas respostas psicológicas não ficaram enterradas no passado. Hoje, em contextos de exploração laboral extrema, tráfico de pessoas, migração forçada ou violência doméstica, observam-se padrões quase idênticos. Mudam as paredes, mudam os nomes, mudam as leis. Mas a experiência humana do medo prolongado continua produzindo as mesmas fendas invisíveis. As ruínas romanas, tão admiradas por milhões de turistas, não contam esta parte da história. Ninguém vê nas colunas brancas a marca de uma mulher que perdeu sua voz interior. Ninguém escuta nos anfiteatros os silêncios que alguma vez habitaram esses espaços. No entanto, essas fendas emocionais são tão reais quanto as pedras que sobreviveram ao tempo. Roma é lembrada por suas conquistas, mas as verdadeiras batalhas, as mais silenciosas, ocorreram dentro daqueles que, obrigados a sobreviver, tiveram que sacrificar sua alma para conservar sua vida. Entre os muros do Ludus, a vida não surgia como um milagre, mas como uma consequência silenciosa e quase inevitável de um sistema que absorvia corpos e vontades sem distinguir entre gerações. As crianças que apareciam neste ambiente não eram celebradas como novos começos, mas registradas como continuações de uma mesma estrutura social. Seu destino estava decidido antes mesmo de abrirem os olhos. Em Roma,
a lei era clara. Os filhos seguiam a condição da mãe, partus sequitur ventrem. Uma fórmula jurídica que, sob sua frieza, ocultava uma tragédia profunda. Isso significava que, independentemente de quem fosse o pai, um cidadão, um soldado, um gladiador ou um desconhecido, o recém-nascido pertencia automaticamente ao dono da mãe. Não havia identidade pessoal, não havia linhagem, não havia direitos, apenas uma etiqueta. A criança era, em essência, um recurso futuro para o sistema. E assim, antes de emitir seu primeiro choro, já estava presa em uma estrutura que definia seu lugar no mundo, com uma precisão que apagava qualquer possibilidade de liberdade. Os meninos eram observados desde idades precoces para avaliar seu potencial físico. Se pareciam fortes, eram destinados gradualmente a tarefas menores dentro do ludus: limpar armas, transportar água, cuidar de equipamentos. Aos 7 ou 8 anos, começavam a replicar, em miniatura, a disciplina que mais tarde se converteria em sua vida diária. Para eles, a infância não era um período de inocência, mas de preparação para um ofício que nunca escolheram. Aos 12 ou 13 anos, já começavam a treinar formalmente. Eram ensinados a se mover, a golpear, a resistir. Esperava-se que enfrentassem o medo com a mesma frieza com que os adultos o faziam. E quando alcançavam os 16, podiam ser enviados para a arena. Não conheciam outra vida. Nunca tiveram a oportunidade de imaginar um futuro diferente. Eram gladiadores antes de compreenderem sequer o que significava a palavra destino. As meninas, por sua vez, enfrentavam um caminho diferente, mas igualmente escuro. Ao crescerem, eram atribuídas as funções que o sistema considerava adequadas: tarefas domésticas, trabalhos de manutenção ou assistência no cuidado de feridos. Muitas eram separadas de suas mães muito jovens, vendidas a outros lugares, onde sua presença era requerida dentro das engrenagens mais amplas do império. A separação precoce era vista como um mecanismo eficiente para evitar vínculos emocionais fortes que dificultassem sua função social. Embora o império justificasse essas práticas como parte da ordem natural, de nossa perspectiva é evidente que a verdadeira intenção era perpetuar um ciclo de dependência absoluta. Não se tratava apenas de explorar uma geração, mas de assegurar que a seguinte estivesse já condicionada para aceitar seu papel sem resistência. Roma havia aperfeiçoado um sistema no qual a identidade não era herdada por sangue, mas por subordinação. E ainda assim, em meio a tanta sombra, existem relatos dispersos de pequenos gestos que quebravam brevemente a dureza do sistema. Uma mãe que conseguia abraçar seu filho alguns segundos a mais antes que o levassem. Um gladiador que ensinava em segredo a uma criança a ler. Uma jovem que escondia uma lembrança de sua terra natal sob a palha de sua cela. Pequenos atos de humanidade que, embora discretos, demonstravam que mesmo dentro da engrenagem mais cruel, a faísca humana se recusava a se extinguir por completo. Essas crianças não deixaram nomes na história, mas suas vidas, presas entre a lei e o silêncio, representam um dos capítulos mais obscuros do Império. Um capítulo que nos obriga a refletir não só sobre Roma, mas sobre qualquer sociedade onde o destino de uma criança se define antes que ela possa pronunciar sua primeira palavra. O Império Romano não só dominava territórios, também dominava o fluxo de pessoas que circulavam por suas fronteiras. Sua vasta rede comercial era uma mistura de bens, culturas e conhecimentos, mas também de corpos. Onde hoje vemos a palavra mercado, os romanos viam utilidade. E nessa visão fria e pragmática, nasceu um dos sistemas mais sofisticados e mais inquietantes de comércio humano na história antiga. Dentro dessa engrenagem monumental, as mulheres que haviam passado pelo ludus ocupavam um lugar particular, quase invisível para a narrativa oficial, mas essencial para o funcionamento do sistema. Para os romanos, nem todas as pessoas eram iguais em valor.
Os cidadãos formavam o topo da pirâmide social. Abaixo estavam os libertos, e muito mais abaixo, aqueles considerados propriedade. Este último grupo alimentava um mercado interno onde a vida humana era negociada como se fosse gado ou cerâmica. A idade, a saúde, a origem étnica, a habilidade manual, o atrativo físico ou até o caráter determinavam o preço que um comprador estava disposto a pagar. Era uma lógica econômica tão fria quanto eficaz. As mulheres que haviam vivido no Ludus, marcadas por jornadas exaustivas e uma existência cheia de incerteza, eram classificadas segundo os interesses do comprador. Algumas eram enviadas para grandes casas aristocráticas, para trabalhos domésticos. Outras terminavam em lugares onde o trabalho físico duro as despojava ainda mais de identidade. Algumas eram enviadas para estabelecimentos públicos, onde a presença feminina era parte do espetáculo social. Cada destino era uma variação do mesmo princípio: a vida como função, não como dignidade. O mais perturbador era que este comércio não era visto como algo moralmente questionável. O sistema romano, profundamente estruturado, legitimava essas práticas mediante leis e costumes que definiam quem podia ser considerado sujeito de direitos e quem era simplesmente uma posse. Entre linhas, os textos de autores como Plínio ou Sêneca deixam transparecer que a eliminação de pessoas consideradas inúteis não gerava escândalo. Era descrita com uma serenidade quase administrativa. Essa normalização, mais do que qualquer ato concreto, é o que revela a profundidade da desumanização. Nesse contexto, havia comerciantes especializados que viajavam pelo Mediterrâneo, comprando e vendendo seres humanos de acordo com a demanda. Alguns buscavam mulheres jovens para trabalhos em casas abastadas. Outros preferiam pessoas fortes para trabalhos agrícolas. E alguns grupos, os mais cruéis, adquiriam indivíduos que haviam perdido capacidade física ou emocional para desempenhar tarefas complexas, destinando-os a atividades onde seu desgaste era visto como inevitável. Tudo isso funcionava como uma engrenagem tão bem ajustada que é difícil separar economia e moral. Porque para Roma, ambas estavam fundidas. Se olharmos para o presente, veremos que este fenômeno não é tão alheio quanto gostaríamos de crer. Em muitos países, ainda existem mercados clandestinos onde a vida humana é trocada sob nomes diferentes: trabalho forçado, servidão por dívidas, exploração laboral, tráfico de pessoas. Mudam os métodos, mudam os discursos, mas a essência é alarmantemente parecida. Alguém com poder decide que outra vida vale menos e que seu destino pode ser definido sem seu consentimento. As mulheres que passaram pelo Ludus não desapareceram apenas fisicamente. Desapareceram do registro histórico, apagadas por um sistema que só anotava aquilo que considerava importante. Mas sua ausência diz tanto quanto uma crônica completa. É um vazio que denuncia, um silêncio que exige memória e que nos alerta sobre os mecanismos, antigos e modernos, que permitem que uma sociedade trate pessoas como mercadoria, sem enfrentar o horror de sua própria lógica. Nesse mercado de sombras, Roma revelou algo que transcende os séculos: que a maior forma de poder é aquela que consegue converter a injustiça em costume. Quando falamos do Império Romano, costumamos pensar em seus monumentos colossais, em suas leis que ainda inspiram os sistemas jurídicos modernos, em sua arquitetura que resiste séculos de vento e pó. Mas entre essas ruínas majestosas, esconde-se outra herança, uma que não se exibe em museus nem aparece em livros escolares: a normalização da desumanização. Uma capacidade inquietante que a humanidade herdou e que ainda hoje, de formas distintas, continua se manifestando. A história das mulheres do Ludus, dos gladiadores convertidos em instrumentos e das crianças nascidas sem direito a um destino próprio, não é apenas um capítulo obscuro do passado, é um espelho. Nos obriga a perguntar quanto de Roma levamos ainda em nossas estruturas,
em nossas instituições, em nosso modo de ver ou de não ver aqueles que vivem nas margens. Roma justificou sua brutalidade apelando à ordem, à disciplina, à necessidade social. Hoje, outros nomes ocupam esse lugar: produtividade, eficiência, segurança, progresso. Mas os mecanismos psicológicos são surpreendentemente similares. Onde um sistema decide que um grupo humano é dispensável, a sombra do império volta a tomar forma. Nos conflitos armados contemporâneos, as dinâmicas de dominação e silenciamento reaparecem com uma regularidade perturbadora. Nos mercados clandestinos de trabalho forçado, as pessoas migrantes, em especial mulheres e menores, continuam vivendo sob condições que lembram demais a lógica romana. Vidas que valem menos porque a lei, a economia ou a indiferença social assim o permitem. Mesmo em sociedades aparentemente desenvolvidas, a exploração laboral, a discriminação sistêmica e a violência de gênero continuam mostrando ecos do passado. A pergunta que surge então é inevitável: como uma civilização tão avançada pode repetir padrões tão antigos? A resposta, embora incômoda, é clara. Porque, assim como Roma, continuamos sendo seres humanos capazes de justificar aquilo que nos convém, mesmo quando contradiz nossos valores proclamados. Continuamos criando categorias, hierarquias invisíveis, degraus morais que nos permitem olhar para o lado quando o outro sofre. Mas a história também nos ensina que a resistência é possível. Mesmo no Ludus, mesmo sob leis implacáveis, houve gestos de humanidade que sobreviveram ao tempo. Um gladiador que ensinou a uma criança a ler. Uma mulher que compartilhou alimento com outra apesar do risco. Um escravo que escondeu uma lembrança de seu lar, embora fazê-lo significasse desafiar a lógica do sistema. Pequenas rebeldias, quase imperceptíveis, mas que demonstravam uma verdade universal. A dignidade humana nunca pode ser destruída por completo. Hoje, temos ferramentas que Roma não teve: direitos humanos, educação universal, leis internacionais, comunicação global. Mas essas ferramentas não significam nada se a sociedade esquece aqueles que vivem em silêncio, assim como os cronistas romanos esqueceram as mulheres cativas. A memória histórica é, portanto, um ato de resistência. Ao narrar essas histórias, evitamos que a injustiça se converta em simples anedota ou em entretenimento mórbido. A transformamos em advertência. Roma caiu não só por invasões ou crises econômicas, mas pela corrosão interna que provocou sua própria falta de humanidade. O colapso começou quando deixou de ver certos seres humanos como seres humanos. Essa é a verdadeira lição que sua história nos deixa: que as vozes silenciadas, embora jamais possamos ouvi-las, sejam um lembrete permanente. Que seu sofrimento não fique enterrado entre ruínas turísticas. E que sua memória nos obrigue a perguntar, aqui e agora: que tipo de império estamos construindo nós? Um baseado na dignidade? Ou um que repete sob novas formas as sombras que Roma deixou para trás? Só a resposta a essa pergunta decidirá se de verdade aprendemos algo da história.